Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo da série Oficina dos Sentimentos, um caminho para a espiritualidade. Nessa oportunidade veremos o tema consciência, o último dos vídeos do primeiro módulo da nossa oficina. Vimos 4 potencialidades da alma, a saber, o pensamento, a vontade, a intenção e fechamos agora com a consciência. O que seria a consciência na abordagem espírita? Antes nós vamos começar com o pensamento de Jesus. Será que Jesus, ainda que de forma velada, ainda que de forma simbólica e subjetiva, disse alguma coisa a respeito da consciência, né, na visão espírita a qual iremos abordar? Acompanhemos. Em verdade, vos digo, quem comete o pecado é escravo do pecado. Está lá em João capítulo 8, versículo 34. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, Jesus disse o seguinte, ou melhor, palavras atribuídas ao pensamento de Jesus ficaram registradas da seguinte forma: a vinda do reino de Deus não é observável. Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está dentro de vós. Quanto à sabedoria de Jesus, ao prever, há 2000 anos atrás, todos os avanços que a psicologia freudiana, analítica, transpessoal ou qualquer outra ramificação psicológica estudaria a respeito dos processos que acontecem na nossa mente, na nossa psique, a respeito de toda aquela culpa que nós guardamos em relação aos atos errados ou aos erros que cometemos no passado próximo ou no passado remoto. Jesus, com uma frase simples, estabeleceu então uma verdade muito profunda que ainda assola o ser humano. Nós somos escravos dos nossos erros através da culpa. E aí fica já a pergunta, como dialogarmos com a nossa consciência sem culpa? E no Evangelho de Lucas, Jesus disse a seguinte coisa que eu acho importantíssima, aliás, eu acho uma das mais importantes passagens do Evangelho, quer seja do Evangelho de Lucas, de Mateus, de Marcos ou de João. O reino de Deus não é realmente identificado por sinais exteriores, porque o reino de Deus está dentro de nós. E se o reino de Deus está dentro de nós, esse sensor ético, esse sensor moral que nos equilibra entre o bem e o mal, até que nós consigamos a autolibertação, a autoiluminação, se chama consciência. Então Jesus dizia que a bem-aventurança, a felicidade, não é um estado que dependa de coisas exteriores. E também não é um lugar, o reino de Deus não é um lugar, mas um estado consciencial de bem-aventurança, de felicidade, que daqui a pouco nós desenvolveremos com o pensamento de outros desencarnados e, sobretudo, com o pensamento de Allan Kardec. Vamos seguir em frente agora para estabelecermos um parâmetro do que veremos no nosso vídeo, daquilo que nós abordaremos ao longo desse singelo vídeo a respeito da consciência humana. Vamos acompanhar algumas perguntas que eu elaborei para que nós tenhamos a ideia da grandiosidade do que é o espírito, do que somos nós em essência. E nós vamos perceber que a consciência é o sensor de tudo isso. É um mecanismo propulsor que nos leva a níveis cada vez maiores de compreensão da realidade. Vamos acompanhar então essas perguntas que eu elaborei para que nós possamos entender qual a proposta do vídeo. O que é a consciência e quais as funções dela? Qual a ligação da consciência com o instinto?
a consciência evolui? A consciência está localizada em algum lugar do espírito? Como a consciência influencia a memória? A consciência orienta ou é orientada pela lei de causa e efeito? Devemos fazer tudo o que queremos? Seguir todos os nossos sonhos? Por que precisamos de revelações se já temos a nossa consciência? Deus julga a nossa consciência? Quando nasce a hipocrisia? Como acontece o diálogo do homem com sua própria consciência? Como a consciência pode nomear os sentimentos? Então, estas e mais outras perguntas que vão ser desenvolvidas com esse vídeo, elas retratam então a base de toda a nossa proposta na oficina. Porque todo o processo de autoconhecimento, todo o processo no qual nós lidamos com as emoções e os sentimentos procurando entendê-los melhor, é baseado nesse sensor ético que a doutrina espírita identificou como sendo a consciência. Vamos então, numa outra fase já do vídeo, começarmos a conceituar aquilo que é a consciência numa visão espírita. Lembrando bem, essa não é uma visão oficial espírita, é apenas a minha visão, é apenas o meu jeito de ver e é apenas o meu jeito de abordar o assunto, até porque eu não acredito em visões oficiais. Visões oficiais apenas funcionam como instrumentos de poder que inibem a liberdade de consciência e a liberdade, ou melhor, que tentam inibir a liberdade de pensamento humana e que tentam manipular a liberdade de consciência alheia. Mas vamos ver então alguns conceitos com os quais nós vamos poder aprofundar um pouco o nosso estudo. O primeiro é um conceito que traz o espírito Hamed no livro Os Prazeres da Alma, no capítulo Sabedoria. Ele diz o seguinte: a expressão consciência, utilizada pelos guias da humanidade, tem a mesma significação de espírito, pois se as leis divinas estivessem simplesmente na área consciencial do ego, que são as sensações, percepções, emoções, motivações, não teríamos dificuldades de compreendê-las ou aplicá-las. Então nós vemos que essa consciência, ela não pode ser encarada aqui como uma área da psique, como uma manifestação da psique, por assim dizer. Mas ela é o próprio espírito, segundo Hamed. Segundo esse espírito com grandes tendências a estudar o comportamento humano, a consciência, ela é algo de profundidade, ela é o próprio espírito. Visto isso, agora passemos ao pensamento de Joana de Ângeles. A consciência não é inteligência no sentido mental, mas a capacidade de estabelecer parâmetros para entender o bem e o mal, optando pelo primeiro e seguindo a diretriz do equilíbrio, das possibilidades latentes, desenvolvendo os recursos atuais em favor do seu vir a ser. Joana de Ângeles, então, ratifica o pensamento da codificação espírita, que diz que por mais que o espírito seja rebelado ou rebelde perante a lei divina, por mais que ele seja revoltado, ele tende a evoluir para o bem, ele tende a buscar a felicidade imorredora, essa felicidade integral que Jesus chamava o reino dos céus, ou reino de Deus. Então, por mais que o espírito não queira, ele é impelido pela própria lei de causa e efeito para buscar essa consciência divina, essa autolibertação com os mecanismos que está dentro dele. Então, Joana de Ângeles atenta para uma posição muito importante
em relação ao nosso estudo. A consciência é esse sensor da noção que nós já conquistamos do que é o bem e do que é o mal. E ela se aperfeiçoa, ela evolui de acordo com as nossas percepções, com as nossas sensações, mas, sobretudo, com as nossas experiências ditadas pelo livre-arbítrio. Então, nós vamos aprendendo com os efeitos que são gerados pelas causas que somos nós mesmos, pela causa que é o nosso livre-arbítrio. Então, na lei divina não há punição, mas há educação. Há um convite perene, há um decisivo convite para que nós entendamos o que, melhor dizendo, é o bem e o que é o mal. Sentirmos esse bem dentro de nós e sentirmos as consequências do mal que promovemos para nós mesmos e promovemos para os outros também. Numa outra vertente, agora, vamos passar ao pensamento do espírito André Luiz. Ele diz que a consciência é um núcleo de forças, em torno do qual gravitam os bens e os males gerados por ela mesma. Na visão de André Luiz, essa visão voltada para a pesquisa científica, ele que, segundo informações, foi grande fisiologista em sua última estadia no corpo físico, ele nos traz alguns conhecimentos importantíssimos a respeito da consciência. Eu não vou nem debater se a sede desse núcleo de forças é no perispírito ou no corpo espiritual, como queiram chamar. Eu não vou debater se ela pertence ao corpo mental, que alguns espíritas nem acreditam que existe, ou eu não vou debater se ela está no próprio espírito, se esse núcleo de forças está no próprio espírito. O que realmente importa para a gente nessa oportunidade é que esse núcleo é gerado pela síntese dos nossos pensamentos, das nossas palavras e dos nossos atos. É através dessas nossas manifestações que nós vamos aprendendo com os nossos acertos e com os nossos erros. Que nós vamos aprendendo aquilo que nós precisamos melhorar e aquilo que nós já conquistamos e aquilo que também que nós precisamos realmente transformar dentro de nós. Então a visão de André Luiz desse núcleo de forças é que é algo que está na profundeza do próprio espírito. É algo que manifesta-se nos recônditos mais profundos da alma humana, quer seja a alma, que é o espírito encarnado, ou quer seja os próprios desencarnados no mundo espiritual, que também tem esse núcleo de forças que nos faz discernir entre o que é o bem e o que é o mal. Mas aí nós perguntamos o seguinte: onde estão escritas essas leis? Como elas se manifestam na prática em nós? São questões muito importantes que o próprio Allan Kardec e os espíritos que ele consultou para escrever os livros que resultaram em toda aquela obra que nós chamamos de codificação kardeciana nos legam a partir do século XIX. Vamos ver um pouco então. Eu fiz uma seleção de alguns pensamentos vindos de espíritos diferentes e do próprio Kardec, para nós sentirmos qual a opinião espírita a respeito da consciência humana. Na questão 621 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem: na consciência. Então, o que é a consciência segundo os próprios espíritos? Pois é, um espírito protetor que não quis se identificar no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. E mais à frente, na Revista Espírita de abril de 1860, um espírito que se denominou Tua Filha
também num pensamento semelhante diz o seguinte: cada homem tem em si o que chamais uma voz interior. É o que o Espírito chama a consciência, juiz severo, que preside a todas as ações da vossa vida. Eu tenho algumas considerações a fazer a respeito dessas afirmações contidas na codificação de Kardec. Em primeiro lugar, a consciência não é um local. Segundo Hamed, ela seria o próprio espírito, ou um sentinela vigilante que nos impele sempre para compreendermos o amor de uma forma muito mais profunda, mais depurada, sem os prejuízos do apego, da possessividade, da carência e etc. Ela também, segundo o espírito tua filha, pode ser uma voz interior, um juiz severo, mas a palavra severidade aí não pode ser confundida com maus tratos, não pode ser confundida com tortura, com culpa. Ela é apenas implacável. Ela simplesmente é o tradutor da lei de causa e efeito em nós. Em muitos trechos da codificação kardeciana, nós nos deparamos com vocabulário católico, o que não tira o mérito de Allan Kardec numa proposta extremamente nova para a humanidade. É que a sociedade para a qual ele escreveu era uma sociedade primordialmente cristã, católica. Ele tinha, e principalmente também porque os espíritos, em sua maioria, que citaram ou que ditaram as mensagens a ele, eram de origem católica em suas últimas vidas ou em sua última vida, o que não tira em nada o mérito do pensamento deles. Mas o fato é que nós sempre temos que tirar esse véu que está por trás da letra. Então, a consciência está dentro de nós, ela é um censor, ela é um vigilante infalível, ela é um juiz severo, mas que não nos cobra através da culpa, mas sim através da responsabilidade, através da capacidade que nós temos de reparar aquilo que nós fizemos de errado. Porque muitas vezes no passado a nossa concepção de certo é uma concepção muito diferente da que nós temos hoje, porque nós crescemos, porque nós espiamos, porque nós sofremos determinadas consequências dos nossos erros e depuramos o nosso pensamento para passar a respeitarmos mais os direitos das outras pessoas e não bloquearmos a nossa mente com mecanismos de culpa que não nos levam a lugar nenhum. E Kardec, no livro O que é o Espiritismo, ele nos cita uma questão muito importante a respeito da ligação entre consciência e memória. Nós vamos ver que Kardec estava muito à frente da época dele, com conhecimentos muito avançados em relação à mente humana. Por quê? Porque levou em consideração o fenômeno da reencarnação. Vamos acompanhar esse trecho do livro que é o Espiritismo e vamos convir como Kardec tinha um pensamento muito avançado para a época dele. Ele faz uma pergunta para termos didáticos, que é a seguinte: qual a origem do sentimento a que chamamos consciência? E ele resume: é uma recordação intuitiva do progresso feito nas precedentes existências e das resoluções tomadas pelo espírito antes de encarnar, resoluções que ele, muitas vezes, esquece como homem. Então, Allan Kardec deixa muito claro que a consciência tem a ver com o nosso arquivo espiritual, com tudo aquilo que nós já passamos em outras vidas, que agora está em forma de síntese, nesse núcleo de forças internas, o qual se refere a André Luiz, que nós não sabemos exatamente como ele se manifesta, ou onde, em que corpo energético ele se encontra exatamente. Mas o fato é que Kardec uniu esse conceito de sensor rético, de consciência, dessa questão do apuro moral, com o projeto reencarnatório. Ele afirma que o espírito tem determinadas concepções e anseios e metas
para a sua futura vida no corpo físico. Mas como nós esquecemos providencialmente do passado, das nossas outras vidas, das nossas outras experiências no corpo físico, para que nós possamos ter a ênfase para o livre-arbítrio, a fim de que possamos agir de forma mais imparcial, então ele linka essa questão da consciência com o nosso projeto reencarnatório. Porque ainda que nós esqueçamos o nosso passado, isso tudo vem em forma de tendências. Essa consciência que era um instinto no princípio inteligente, agora ela se manifesta através de emoções e de sentimentos que vão nos trazer felicidade, que vão nos trazer alegria, ou que vão nos trazer dor, depressão e tantos outros fenômenos emocionais que nós presenciamos no nosso dia a dia. Então Kardec traz um conhecimento muito profundo a respeito da consciência. Ele faz com que nós percebamos que existe sim uma obrigação evolutiva, existe uma determinação evolutiva que nós temos que atingir esse ápice, ou melhor, esse nível que chamamos de reino dos céus, de felicidade integral, de autorrealização, como queiram, as palavras não importam. Mas Hermance de Faux, numa inspiração muito profunda, ela nos traz a ética do dever. Vamos ver o que ela nos diz no livro Escutando Sentimentos. Aderir aos ditames conscienciais significa, antes de tudo, deixar de desejar o que se quer para fazer o que se deve. Deixar de desejar o que se quer para fazer o que se deve. Hermance aí não pede para que nós abdiquemos dos nossos sonhos, mas pede para que nós realmente nos compenetremos nos nossos deveres. Quais são os papéis sociais que eu exerço todos os dias? Quais são os deveres que esses papéis sociais exigem de mim como espírito imortal, encarnado, como alma? Então, se nós nos dedicássemos mais a nos compenetrarmos de quais são os nossos deveres perante nós mesmos e perante as sociedades, e analisássemos mais os nossos desejos, se realmente eles são bons ou são ruins para nós ou para os outros, quais seriam as consequências desses desejos se nós os realizássemos todos, então nós passaríamos a ser pessoas muito mais felizes, porque a consciência está intimamente ligada com a lei de causa e efeito, que por sua vez está intimamente ligada com o dever que nós trazemos como carga reencarnatória em qualquer experiência no corpo físico. Então, nós vimos que o espírito é senhor do seu pensamento. O espírito tem liberdade de pensamento, tem liberdade de consciência para agir, mas ele está sujeito a uma lei de causa e efeito, que é supervisionada por esse sensor ético, por esse sensor moral chamado consciência. Precisamos aprender a escutar essa consciência dentro de nós. Precisamos aprender a entender o que as nossas emoções que pensamos ser negativos, o que os nossos sentimentos querem nos dizer em todos os momentos do nosso dia a dia. O que esses sentimentos querem nos ensinar? Qual a lição que as nossas emoções, que muitas vezes tentamos suprimi-las, escondê-las, querem nos ensinar? Então fica aí mais esta oportunidade de estudarmos o espírito como um ser integral, dotado dessas 4 potencialidades que estudamos em todo esse primeiro módulo da oficina. E agora façamos então uma pequena síntese, um pequeno resumo de tudo que nós vimos nesse módulo. Vamos acompanhar?
poderíamos então dizer, em uma palavra, que o pensamento é criação. O pensamento cria todo o destino do espírito. O pensamento é capaz de moldar tudo aquilo que o espírito é. A vontade direciona esse poder criativo, essa criação. A consciência analisa se o que estamos criando, se o que estamos direcionando é bom ou ruim para a nossa caminhada evolutiva. E a intenção, por final, integra esse poder de criação, esse direcionamento e essa análise. Ficamos aí, então, no final desse primeiro módulo do nosso trabalho. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. E se você já é inscrito no nosso canal, toque o sino ao lado do botão de inscrição para receber informação de novos vídeos que nós gravaremos. O meu nome, para quem não me conhece, é Marcelo Furtado. Esse é o canal Oficina de Espiritualidade. Sejam todos muito bem-vindos, muita paz e saúde a todos.